Olá, seja bem-vindo ao dia 283 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 13, iremos a Filipenses, no capítulo 4, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 43, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 95 e Salmo 96. Aqui em 1 Reis, no capítulo 13, nós vamos ver o homem de Deus que veio de Judá. Vamos entender esse homem de Deus que veio de Judá? Diz assim, 1 Reis, no capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão viu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar fendeu-se e as suas cinzas derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o compensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade de seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por que foi? Por qual caminho ele foi? E os filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido, o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Ele lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha feito Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não fosse para comer pão e nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. O seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com um leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade, onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, e o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha o advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. E ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e levou-o de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no próprio túmulo e lamentaram-se por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele.
pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdote para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Vamos agora ao livro de Filipenses. O livro de Filipenses hoje, a carta do apóstolo Paulo, é no capítulo 4, que ele continua dizendo sobre o alvo que ele tem, sobre essa perseguição, que ele prosseguia indo a esse alvo. Ele também fala das exortações, ele faz um agradecimento pelas ofertas e, por fim, ele dá as saudações finais para encerrar essa carta tão importante do Novo Testamento. Vamos a essa leitura de Filipenses 4? Diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. E os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês apreenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegre-me grandemente, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo que isto porque estou necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessitado. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos agora para o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, hoje nós iremos ler o capítulo 43. Aqui no capítulo 43 nós vamos ver a glória de Deus retornando ao templo e também o altar. Nós vamos ler sobre essas duas questões. Vamos a essa leitura de Ezequiel 43, diz assim: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que eu tive era como que se tivera, quando ele veio, destruir a cidade, como as que tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela
porta que dava ao lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e me levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, eu ouvi alguém falando comigo dentro do templo. Ele dizia: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os idólatras sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puserem sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto dos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso, eu destruí na minha ira. Agora que afastam de mim a sua prostituição e seus ídolos, sem vida de seus reis, eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo que fizeram, informe-o acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas, suas entradas, toda a planta e toda a sua estipulação e leis. Ponha elas escrito diante deles, para que sejam fiéis a plantas e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo, toda a área ao redor. No topo do monte será santíssimo. E esta é a lei do templo. Essas são as medidas do altar, pela medida longa, isto é, ao meio metro, sua calha tem meio metro de profundidade e meio metro de largura, com a aba de um palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar, desde a calha no chão até a saliência inferior. Ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e meio de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontas que se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus no altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano, o Senhor, estes são os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar. Quando ele for construído, você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da casa de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim, palavra do soberano, o Senhor. Você colocará um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No dia seguinte, você oferecerá um bode sem defeito com oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você fornecerá diariamente um bode como ofertas pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirado do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes farão propiciação pelo altar e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e o sacrifício de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora para a leitura de Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 95 e Salmo 96. São 2 salmos em adoração, em cânticos de louvores ao Senhor. Vamos ler esses cânticos que exaltam ao nome do nosso Deus? Diz assim, Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ação de graças, vamos aclamá-los com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande, Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, o cume dos montes lhe pertence, dele também é o mar, pois ele o fez,
e as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos de Israel. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios, trazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, ele julgará os povos com justiça, regozijam-se os céus e exulte a terra, ressoem os mares e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cante diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.